Pai, nós escolhemos estar aqui nessa noite, Deus. Nós sabemos que em cumprimento da Tua palavra, quando o Senhor diz que se tiver 2 ou 3 pessoas, o Senhor ali estaria, Pai. Mas nessa noite, nessa tarde, Senhor, o Senhor falou muito comigo a respeito de a Tua presença sendo manifesta no nosso meio. Eu sei que o Senhor está presente aqui, Deus. Mas o nosso pedido é que o Senhor se manifeste, Pai. Que o Seu Santo Espírito venha ter total liberdade aqui no nosso meio, Senhor. Que tudo que eu possa ter programado, Senhor, que tudo eu possa ter colocado nesse papel, Senhor, seja segundo a Tua vontade. E se não for, Senhor, eu quero estar sensível à Tua voz, para ver aonde o Senhor quer nos levar nessa noite. Em nome de Jesus, nós reconhecemos a Tua paternidade aqui nesse lugar, nessa noite. E que nessa noite nós venhamos entender, Senhor, quem Tu és e quem nós somos em Ti, Senhor. É o que nós Te pedimos, Senhor. E nós já Te agradecemos pelo que o Senhor já está fazendo aqui no nosso meio. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. Amém, queridos? Amém. Boa noite, irmãos. A paz do Senhor, amém? Glória a Deus. Queridos, eu não sei você, mas eu escolhi vir aqui nessa noite. Eu não vim aqui porque é uma campanha, não é por causa disso. A ideia não é a campanha em si que vai fazer alguma coisa na tua vida. O que vai fazer algo na sua vida durante essa campanha é a decisão que você tomar hoje. A decisão que você tomar hoje, ela diz respeito à tua vida até a eternidade. Amém? Durante essa tarde, quando eu buscava o Senhor a respeito do tema que a pastora me falou, que é decisões, o Senhor colocou no meu coração e eu falei para o Senhor: Senhor, mas o que seria nós sairmos da nossa superfície para buscarmos a profundidade do Teu reino, da Tua presença? E o Senhor colocou uma frase no meu coração, e a frase diz assim: nas profundezas do rio de Deus é que encontramos o centro da Tua vontade, ou seja, o centro do seu coração. Amém? Eu gostaria que você abrisse sua Bíblia em Deuteronômio capítulo 30, versículo 19 e 20. Querido, eu vou ler a partir do versículo 15. Deuteronômio capítulo 30, a partir do versículo 15. No versículo 15 diz assim: vê que proponho hoje a vida e o bem, a morte e o mal. Se guardares o mandamento que hoje te ordeno, que ames o Senhor teu Deus, andes nos seus caminhos e guarde os seus mandamentos, e os seus estatutos, e os seus juízos, então viverás e te multiplicarás, eu, o Senhor teu Deus. Te abençoarei na terra a qual passas para possuí-la. Porém, se o seu coração se desviar, e não quiseres dar ouvido, e fores seduzido, e te inclinares a outros deuses, e os servires, então hoje te declaro que certamente perecerás, não permanecerás longo tempo na terra, a qual vais passando o Jordão para o possuíres. Os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti, que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e a tua descendência, amando o Senhor teu Deus, dando ouvido à sua voz e apegando-te a Ele, pois disto depende a tua vida e longevidade, para que habites na terra que o Senhor, sobre juramento, prometeu dar aos teus pais, Abraão, Isaque e Jacó. Amém? Pode se assentar em nome de Jesus. Irmãos, hoje eu disse que eu escolhi estar aqui, principalmente escolhi estar aqui trazendo a palavra depois do convite da pastora,
porque a nossa vida ela é feita de escolhas, não é? Garanto que teve pessoas que podem ter até entrado na campanha e hoje não estão aqui, por escolhas. E eu digo que eu escolhi estar aqui, porque hoje na hora do almoço, eu fui pegar um brinquedinho da Nicole no chão. Algumas pessoas falaram para mim que é porque quando passa dos 40, começa a chegar essas coisas. Mas eu não tomo posse, em nome de Jesus, dessa palavra. Amém, irmãos? E o que aconteceu? Deu um estalo na minha coluna e eu travei a coluna. Eu estava no horário de almoço, aí a Renata me pegou, levou para o hospital. E o médico pediu para mim fazer repouso, ficar deitado, não se mexer. Tomei 2 injeções e se não melhorasse para eu tomar um remédio. Quando aconteceu isso, a primeira coisa que veio na minha cabeça, vou ligar para a pastora Daniela, falar para ela, falar com a pastora, que eu não vou poder vir hoje, porque eu estou com muita dor. Mas a palavra, querido, dessa noite é para mim também. Eu escolhi vir aqui, porque eu tenho certeza que eu vou sair daqui diferente do que eu entrei hoje. Você recebe em nome de Jesus? E para isso, como a gente está falando de escolhas, eu separei a história de uma família para a gente falar um pouco. E quando eu preparava essa mensagem, eu perguntei para o Senhor o que eu poderia encontrar no rio de Deus. Quando eu resolvesse sair da superfície, o que eu poderia encontrar nas profundidades do rio de Deus? O Espírito Santo me colocou algumas coisas. No profundo do rio de Deus é que eu encontro intimidade, relacionamento, fé, milagre, crescimento, o novo de Deus e principalmente a salvação. Eu não sei você se aconteceu a mesma coisa que aconteceu comigo. Eu me lembro quando o dia que eu entreguei a minha vida para o Senhor Jesus. Eu ia numa igreja do Evangelho Quadrangular, pastor Cláudio, lá em Limeira, e sempre eu sentava no ponto de ônibus e o pastor estava pregando, e eu nunca senti vontade de entrar dentro da igreja, porque eu tocava na noite, tinha uma vida que aparentemente era legal. E eu lembro que naquela noite o pastor não estava, era o líder de jovens que estava fazendo culto, que hoje é pastor também. E ele começou a falar sobre o Espírito Santo, e começou a falar sobre águas, e começou a falar sobre rios, e ele bradava que ele queria que o Espírito Santo transbordasse de uma tal maneira no meio da igreja, que jorrasse pelas ruas, que atingisse as casas, que atingisse os pontos de droga. E aquele momento que ele falou aquilo, foi diferencial na minha vida. Foi a mesma coisa que realmente aquele rio que ele falava tivesse entrado dentro de mim. E a partir daquele momento já não era mais a minha vontade. Era o Espírito Santo que me fez entrar dentro daquele lugar. E eu entrei dentro daquele lugar. Eu me lembro, eu cresci sem meu pai, quase não tive pouco contato com meu pai. E eu me lembro que quando eu caminhava até o altar, eu saí do ponto de ônibus já transbordando, já chorando assim. As pessoas que me viam falavam assim: esse cara tá louco, como que pode? Porque eu creio, querido, que quando o Espírito Santo manifesta o poder, quando Deus se manifesta no nosso meio, não é para ficar aqui dentro, é para as águas saírem, como aconteceu comigo, atingindo pessoas que estão lá fora, perdidas, desesperadas. E eu lembro que cada passo que eu dava era com mais dificuldade do que eu estou hoje com a coluna travada. E olha para ver como que o inimigo é sujo. Eu já nem tinha mais a imagem do meu pai na minha cabeça. E a cada passo que eu dava em busca do altar, querendo Jesus, eu via o meu pai, a imagem do meu pai. E o meu pai me chamava para fora. Eu ia chorando, querendo Deus. O Espírito Santo está aqui, irmãos. Eu querendo aquilo que eu via, foi muito verdade na minha vida.
E a cada passo que eu dava, eu olhava, meu pai, vem, me chamando para fora. Talvez, querido, a imagem do meu pai era o próprio Satanás naquele momento, eu creio. E eu vou entrar, e naquele dia eu lembro que eu me derramei na presença de Deus, do Espírito Santo, e para a glória de Deus, nunca mais eu me desviei dos caminhos do Senhor, e nem vou desviar em nome de Jesus. Sabe por quê? Quando eu entrar na história de José, é uma história que tem muito a ver comigo, e eu creio que tem a ver com você também. Por eu não ter vivido com meu pai, a gente de uma família bem pobre, e eu me lembro que quando tinha reunião de pais, quando tinha essas coisas de escola, comemoração, era uma dificuldade para mim, porque me fazia mal, porque eu via meus amigos, todos com os pais, tinha reunião, meu pai fez isso, meu pai fez aquilo, e eu não sabia o que era isso. E aí crescendo, a minha família, eu posso dizer para vocês que é uma família complicada. A doutora Silmara conhece um pouquinho da minha família. E eu teria tudo, talvez, para dar desculpa se eu tivesse virado um bandido, para falar, as coisas não deram certo para mim porque eu não conheci meu pai. As coisas não deram certo para mim porque eu era muito pobre. Eu lembro minha mãe sempre batalhadora para me criar. Mas a minha mãe, às vezes eu ia dar um abraço na minha mãe, ela falava, o que você está querendo? Eu ia dar um beijo na minha mãe, ela falava, não vou te dar nada. A Renata teve um pouco de contato com a minha mãe, ela viu o jeito que a minha mãe era. E essas palavras que... E outra coisa, irmãos, quando eu era pequeno, eu era muito feio, irmãos. Mas agora Deus fez um milagre, amém, irmãos? Nossa, só a Renata falou amém, irmãos? Cadê a Nicole? A Nicole não está aqui para me salvar. Então assim, eu era o mais feio da turma, irmãos. Você consegue imaginar? Não consegue imaginar, porque senão você vai olhar para mim e vai falar, mas continua, não continua. Porque agora eu sou parecido com Jesus, não é assim que a gente fala? Né? Mas os irmãos sempre escolhem a irmã mais bonitinha para casar, né, irmão? Semelhança de Jesus. Mas isso me fazia mal. Eu lembro que colocaram um apelido em mim, que acho que para simplificar o apelido, meu apelido ficou Udo. Sabe por quê? Cabeçudo, orelhudo, narizudo, pezudo, tudo que tinha de ruim. Então o que os amigos fizeram? Para resumir, não ficar chamando eu um monte de coisa, abreviaram e falavam, ó, Udo, tá chegando o Udo. É brincadeira, vocês dão risada. Hoje eu dou risada, mas naquele tempo fazia muito mal para mim isso. Eu me lembro uma vez que, quando eu era adolescente, eu era bem atentado, sabe, irmãos? Atentado, sabe? Pessoas que ficam maquinando para fazer, não maldade, mas coisa assim, sabe? Eu nem vou falar porque o João Paulo está aqui, depois, sabe, né? E eu lembro uma vez que eu estava na sala de aula e roubaram um chocolate da professora. Mas não foi eu, irmãos. O que aconteceu? Tinha uma menina que era muito bonitinha na classe, e essa menina foi usada igual foi meu pai lá. Ele falou, sabe aquele jeitinho que as meninas fazem com os meninos derretem? Danilo, mesmo sendo mais feio, irmão, ela era mais bonita. Eu falei, é hoje, irmãos. Aí ela falou, Danilo, faz um favor para mim. Você não pega o chocolate que está lá na caixa de giz da professora Rosângela? Eu falei, mas eu? É, você. Você é tão bonito. Você dá risada, né? Bobinho, né, irmãos? Bobinho. Bonito. Só minha mãe tinha falado essa palavra para mim até aquele dia. Vai o bonito e pega o chocolate. Todo mundo comeu o chocolate e para mim sobrou para lamber o papel. Aí a Rosângela entra na classe. Cadê meu chocolate que estava aqui? Nem precisou, porque eu tinha lambido o papel, tinha chocolate até no meu nariz.
E essa palavra entrou no meu coração, que ela falou para mim. Ela falou assim para mim: você, além de não ter pai, ser pobre, você ainda é ladrão desse jeito. Aquilo que ela falou para mim desmoronou. Sabe quando desmorona? Aí a turma da classe me detonou. Começou. Eu lembro que a minha mãe foi lá na escola para bater nela depois. Foi uma maior confusão. Só que isso, irmãos, essa palavra que ela lançou na minha vida, e todas as palavras da minha infância, que minha mãe olhava para mim e ela falava: você vai ser igual aos seus tios, você vai ser igual aos seus primos, você não vai dar em nada. Em nada. É isso que a minha mãe falava para mim. E numa fase eu acreditei nisso. Isso começou a mudar quando eu decidi, naquele dia, naquela noite, entrar dentro do rio de Deus. E aí a salvação chegou na minha casa. E aí, quando eu estava preparando a mensagem, antes da pastora me convidar para vir pregar aqui, o Senhor já tinha me dado essa palavra. Antes. E aí eu vi que no rio de Deus a gente encontra tudo isso. Quando a gente tem intimidade, quando a gente tem relacionamento, a gente confia em Deus, porque a gente sabe quem Ele é. Quando a gente tem intimidade, quando a gente tem relacionamento, a gente coloca Deus em primeiro lugar, e as outras coisas são acrescentadas. E isso a gente só busca quando a gente decide entrar de cabeça no rio de Deus. Mas existem algumas coisas que, como o meu pai lá no início, o nosso inimigo Satanás, ele faz com que atrapalhe essa nossa corrida para mergulhar no rio de Deus. E eu coloquei aqui algumas. A religião, eu creio que seja uma delas, uma das principais. O comodismo, o medo, o complexo de inferioridade, palavras de maldição e o egocentrismo. Eu posso, eu consigo. E falando um pouco sobre eu posso, eu consigo, sobre posição, sobre decisão, eu lembrei de Naamã. Naamã. Imagina Naamã, como que foi para ele ter que tirar suas vestes e mergulhar. E mergulhar. Quantas vezes foram que ele teve que mergulhar, irmãos? O rio era limpo? Não. Mas ele teve que mergulhar. No rio de Deus, a gente encontra um dos maiores milagres que eu creio, é o perdão. A falta de perdão nos atrapalha de chegarmos até o profundo do rio de Deus. E eu creio que isso é um milagre, irmãos, porque muitas vezes a gente tem que perdoar sem querer. Mas o legal de tudo nessa história é que Jesus já sabia de tudo isso. E Ele morre na cruz e ainda nos dá quem? O Espírito Santo. Porque muitas vezes, querido, a gente, por causa do medo, por causa de palavras que foram lançadas nas nossas vidas, por causa de complexo de inferioridade, a gente acha que é melhor ficar na superfície, é melhor não se arriscar. E quando eu orava nessa tarde, eu me lembrei da palavra da pastora, como é o nome dela, da semana passada? Nayara. Quando ela disse que Deus deu uma visão a ela, que ela estava muito cômoda nadando no lugar onde ela estava. Mas o Espírito Santo mostrou para ela, tinha um arbusto, né, algumas coisas, flores assim de água. E quando ela abriu aquilo, tinha algo mais lindo lá na frente. E muitas vezes o medo, palavras que são lançadas contra nós, faz com que a gente tenha medo de arriscar, tenha medo do novo de Deus. Eu gostaria que você abrisse sua Bíblia em Gênesis capítulo 41.
versículos 50, 51 e 52. E antes de chegar, Gênesis 41, versículos 50, 51 e 52. E antes de chegar a fome, nasceram 2 filhos a José, os quais lhe deu o nome de Asenate, sacerdote de On. José, ao primogênito, chamou de Manassés, pois disse: Deus fez esquecer de todos os meus trabalhos e de toda a casa de meu pai. E ao segundo, chamou-lhe de Efraim, pois disse: Deus me fez próspero na terra da minha aflição. Aí começa a história que eu me vi muito dentro dessa história. E depois a gente, se você quiser já deixar sua Bíblia aberta, em 1 Crônicas capítulo 7, a gente vai terminar com a história de José. Imagina José, um homem governador do Egito, não é? Tinha palavras de bênção sobre a vida dele, mas um homem que viveu no meio de mentiras e no meio de enganos. O primeiro deles, eu acho que é Jacó, é avô dele. Jacó foi no meio de mentiras. Depois a gente passa para os irmãos que precisaram mentir, enganar, criaram toda uma situação que a gente não vai entrar para a gente não prolongar mais, mas José decide fazer a diferença. José, ali, ele quebra tudo que podia atrapalhar a família dele de receber as bênçãos do Senhor. E aí José tem 2 filhos, e eu gostaria de falar um pouco sobre Efraim. O significado do nome Efraim quer dizer bênção dobrada. Efraim, bênção dobrada. E Efraim teve 2 filhos, eu marquei o nome deles aqui. Um se chama Ezer, que significa tesouro, e o outro Eliade, que significa Deus testifica. O que parecia que através de José, toda a diferença que José fez, tudo que José conquistou, e aí chega Efraim, com um nome, um significado bênção dobrada, aí ele crendo na promessa de Deus para a família dele, ele pega e coloca o nome dos seus filhos, de Ezer e Eliade, que significa tesouro e Deus testifica. Quando a gente vê aqui, irmãos, parece que é uma família perfeita. Imagina o sonho, eu creio que o sonho de Efraim, para esses 2 meninos, que quando ele coloca esse nome, é que fossem filhos abençoadíssimos. Imagina, apesar de ser um nome que eu não acho bonito, Ezer e Eliade, não tem ninguém que chama esse nome, né, irmãos? Não, nem vai colocar no seu filho, irmão, em nome de Jesus, viu? Não é legal. Ele vai passar pela mesma situação que eu passei lá na escola, ele também vai passar quando ele for estudar. Então Efraim, ele coloca esse nome nos filhos dele, achando que a família seria uma bênção. Mas algo dá errado, queridos. E a gente vai ver aqui na palavra, que os 2 filhos dele viraram ladrões de gado. Esqueceram da palavra, do significado do nome deles, tesouro, Deus testifica, um pai cujo nome era bênção dobrada, e decidem virar ladrão. Eu não sei se essa história tem a ver com alguns pais aqui. Às vezes, por causa de um filho, ou por causa de um pai, que foi o meu caso, a gente acredita nas mentiras do diabo, e a gente começa a dar prosseguimento àquilo que o diabo falou sobre nós, e nós deixamos de buscar o profundo de Deus, porque a gente passa a acreditar
que aquilo é verdade. Quantos pais podem estar aqui nessa noite que desejaram, não colocaram esses nomes nos seus filhos, mas quando seu filho veio, você tinha tantos planos para ele, tantos sonhos para ele, e pode ser que por decisões deles, no meio da caminhada, eles se desviaram, eles foram para outro lado, como aconteceu com Efraim. E talvez hoje você tenha se culpado com isso. Você tem se culpado, mas será que é minha culpa? Será que foi eu? Querido, em tudo, eu acho que a maior demonstração de Jesus na cruz, através da graça, foi o livre arbítrio. Deus, Ele não impõe nada para mim, nada para você. A escolha é nossa. Se o seu filho escolheu sair pelos caminhos, ele não deixou de ser filho de Deus. Ele apenas optou de sair dos caminhos. A culpa não é sua, querido. A culpa não é sua. Sabe por quê? O que Deus ministra no meu coração nesse momento é que quando uma coisa vai mal na nossa vida, a gente deixa de enxergar o que vai bem. Quando uma coisa vai mal na nossa vida, nós deixamos de enxergar as outras que vai bem. Eu não sei se você é diferente de mim, mas eu não sei se quando chega hoje mesmo eu fiz isso. Quando chega uma luta, uma prova muito grande, que nem hoje eu falei para a Renata, nossa, mas tanto dia para travar minha coluna, tinha que ser justo hoje. Mas hoje Deus já me abençoou com tanta coisa. Mas muitas vezes a gente fica preso naquilo que é mal. E a gente esquece que o mundo, Deus coloca os seus anjos ao nosso redor, trabalhando assim, para o nosso bem, noite e dia. Deus cuida da gente até enquanto a gente está dormindo. Mas por causa, muitas vezes, de uma coisa, a gente deixa de prestar atenção nos mínimos detalhes do cuidado de Deus. Faz assim, ó, respira. Quantas pessoas nesse momento, querido, não estão lutando com a vida, querendo um pouquinho desse ar que nós temos? Esse dorzinho aqui na coluna não é nada perto de pessoas como o Gabriel, aquele menino cadeirante que a gente tem. Ele veio aqui na igreja já. Ele tem aquela doença que agora surgiu mais por causa do negócio do mosquito. Como que chama? Cefalia lá? Hidrocefalia. Deixa eu tomar um pouco de água. É que fala em hidro, essas coisas, dá vontade de tomar água. O Gabriel, ele tem hidrocefalia. E eu aprendo demais com a vida daquele menino. Até eu peço que os irmãos orem por ele, porque ele está internado desde sábado, uma infecção gravíssima de urina. E ele não pode ter. Ele faz tudo sozinho, queridos. E sempre, quem teve a oportunidade de vê-lo, está sempre sorrindo. Você não vê ele reclamando. Às vezes eu vou lá, ele demora horas para lavar o intestino, irmãos, com uma seringa. Horas, às vezes eu vou lá e não consigo ver ele. Ele vem aqui na igreja, de 2 em 2 horas, ele precisa ir no banheiro para retirar a urina com a seringa. E ele é tão amoroso, irmãos. Quem teve a oportunidade de ter contato com ele, ele quer ficar segurando na tua mão, ele fica fazendo carinho. E eu nunca vi o Gabriel reclamando. E quando deu esse negócio na minha coluna, eu lembrei dele, porque quando eu conheci ele, a coluna dele é tipo S, sabe? E ele tinha tem problema na cabeça, assim, e ele nem parava com o corpo. Ele era aquelas cadeiras especiais que a pessoa fica presa, só mexia assim um pouco a cabeça, mas ele tinha um negócio que sustentava. E ele foi para a China, fez células troncos, eu não sei muito, mas... E graças a Deus ele consegue hoje ele mexe os braços, mexe a coluna, ele não sente as pernas.
Mas eu nunca vi um menino reclamar, irmãos. Nunca vi. O que é uma dor nas costas, querido? Quando uma coisa, grava isso nessa noite. Quando uma coisa vai mal, a gente não consegue enxergar o que vai bem. E isso aconteceu com Efraim. Você pode abrir a sua Bíblia, como eu disse, em Crônicas. Capítulo 7. Versículo 21, parte B. Vamos falar um pouquinho dos filhos de Efraim. Parte B, tá, querido? E ainda Ezer e Eliade, mortos pelos homens de Gate, naturais da terra, pois eles desceram para roubar gado destes. Pelo que muitos dias chorou Efraim, seu pai, cujos irmãos vieram para o consolar. Aí fica o ponto que eu disse que quando uma coisa vai mal, a gente não consegue enxergar o que vai bem. Depois, Efraim deitou-se com sua mulher e concedeu a ele mais um filho, a quem chamou de Berias, porque as coisas iam mal na sua casa. Olha o significado do nome do outro filho. O que Efraim fez? O que eu imagino que aconteceu com ele, o que muitas vezes acontece conosco? Por causa da situação que aconteceu com os dois filhos, que para ele seriam os homens mais abençoados. Obrigado, irmão. Deus abençoe. Para ele seriam os filhos mais abençoados, por isso que eles levavam aquele nome. E quando chega o terceiro filho, Efraim não poderia ter realmente voltado às promessas do Senhor e ter falado: olha, parou aqui, esse meu filho vai ser um filho abençoado. E a Bíblia, eu fui pesquisar um pouco sobre Berias, e eu não encontrei muita coisa sobre ele. A Bíblia não fala muito sobre ele. E Efraim toma essa posição. E o que a gente imagina no final dessa história? Que a família estava acabada, como muitas vezes a gente pensa. Porque eu já pensei, querido. Muitas vezes eu acreditei, vendo a história dos meus primos, dos meus tios, minha mãe falando tudo aquilo para mim, as pessoas falando aquilo para mim. Muitas vezes eu acreditei que a minha família, a história dela seria uma história de derrota, seria uma história de drogas, de homicídio, de internações, eu acreditei nisso por um grande tempo. Como Efraim. Mas se você ler o próximo versículo, o versículo 24, sua filha Seera edificou a Bet-Horon, e a de baixo e a de cima, como também Uzem Sera. Imagina comigo aqui, eu viajo um pouco. Imagina comigo um homem que ele escreveu na cabeça dele, os planos dele, os propósitos dele, para os filhos dele, era começando dos dois primeiros. Então na cabeça dele, toda a descendência dele ia ser bênção. Mas não foi do jeito que ele quis. Ele se desviou dos olhos da promessa, colocou esse nome no outro filho, e até se esqueceu. O significado de Sera, eu fui pesquisar, é parenta. Tipo assim, é só uma parenta. E para a época, a filha mulher, ela não tinha... Os pais sempre queriam filhos homens. É isso, pastor? Por quê? Trabalhavam na lavoura, ajudavam em casa, protegiam a família contra as outras aldeias, na guerra. Então mulher era... Mas mulher tinha valor financeiro, porque quando as filhas iam se casar, os pais davam posses, propriedades, dinheiro. Então isso acabava ainda alegrando o
coração do pai. Mas o que eu achei interessante nessa história, no que diz respeito a escolhas, José escolheu fazer a diferença e fez. Efraim, pela história também, até que vem os 2 filhos deles e estraga toda a história. E aí a gente encontra Belias no meio de tudo isso. E aí chega a menina que decide fazer novamente a diferença na história dessa família. Eu fui pesquisar na linguagem de hoje o que significava a importância dessa menina para o tempo dela. Ela era, os estudiosos dizem que ela era uma jovem inovadora, que ela era uma engenheira, se fosse nos dias de hoje. Ela construiu cidades. Teria tudo para ficar só se lamentando, não teria, irmãos? Teria tudo para ficar na casa dela, deprimido. Meus irmãos morreram, meu outro irmão, meu pai nem ligou para ele. Eu nasci agora, imagina que meu pai vai ligar para mim, eu sou mulher. Não é assim? Mas ela decide fazer a diferença. E hoje o que Deus fala para mim e fala para você: a escolha é minha, a escolha é tua. Quando Deus permite algumas situações, tanto na vida dos homens da Bíblia, quanto na nossa vida, eles nos colocam em, como que diz? Em patamar iguais, porque para Deus, nós somos todos iguais. E falando nisso, a gente tem homens, a gente tem ministérios, a gente tem mulheres, que são referências hoje para a nossa vida, não é verdade? A gente vê e isso vai mudando, não é? Os mais antigos, não é o meu caso, tinha Kadosh, já é mais recente, mas no tempo do pastor Adolfo tinha uns que eu canto umas músicas aqui que eu nunca vi na minha vida, estou aprendendo. No tempo da Daniela, já é mais, da pastora Daniela, desculpa, já é mais tipo Kadosh, mas não passa, irmãos. Diante do trono, vocês lembram como que era diante do trono? Se falasse que diante do trono estava lá, não sei na onde, a turma fazia uma carreata, dormia 4, 5 dias na chuva lá atrás do diante do trono. Passou ou não passou? Passou. Hoje eu vejo os jovens, e eu também gosto, falando do Dunamis, da Laura, né? Um monte de coisa acontecendo, movimentação de jovens. Isso é maravilhoso, querido. Mas você acha que eles são diferentes de mim? Você acha que ele é diferente de você? Você acha, assim, que os grandes ministros hoje de louvor, que são referência para nós, são diferentes de mim, de você, de todos os ministros? Não, querido, não são. Sabe por que hoje eles são diferentes? Porque eles venceram o medo do novo. Com a visão da pastora, eles decidiram olhar do outro lado. O que tem lá? O que o Senhor tem? O que o Senhor quer? E aí, um dos inimigos, e eu me incluo nisso, porque hoje Deus tratou demais comigo nisso, uma igreja, o que tem atrapalhado de Deus levantar esse ministério de louvor aqui como referência também? Por que não? O diante do trono é diferença daqui? Não. O diante do trono é diferente da igreja do Cervezão? Não. Não. Nós temos, irmãos, que sair. Eu falo porque Deus hoje me deu uma saraivada de golpes de UFC na minha vida. Sair do comodismo e acreditar que aqui no nosso meio Deus pode levantar pessoas para ser referência na nossa nação. Deus pode aqui nessa noite levantar pessoas para ser referência em outras nações. Jovens que farão a diferença em muitos lugares. Mas para que isso aconteça, nós temos que se preparar.
buscar. Eu vejo alguns estão fazendo aula, estão estudando, estão buscando. É isso que Deus quer, querido. Quando a gente fala de comodismo no meio da igreja, é isso que tem atrapalhado de Deus mover no nosso meio. Porque se você estudar no tempo da arca, tinha detalhes para Deus manifestar a presença dele. Se tinha um castiçal aqui, se você for ver na Bíblia era milímetros que ele tinha que estar ajustado. Se você olhasse lá, aquele outro móvel tinha que estar certinho no lugar. Sabe por quê? Senão Deus não vinha. E por que no meio das coisas de Deus a gente faz as coisas de tudo do mesmo jeito? Não estou falando que aqui as coisas não são, eu estou falando que Deus tem novo, Deus tem coisa nova. Irmãos, vamos entrar no rio e vamos sair, vamos abrir e vamos olhar lá na frente. Tem um estudioso que diz que se ele tivesse 10 horas para derrubar uma árvore, 9 horas ele passaria afiando o machado, e 1 hora ele derrubaria a árvore. Será que nós não estamos tentando derrubar a árvore de primeira porque a gente acha que a gente pode, que a gente sabe? É por isso que a gente tem sofrido, querido, por falta de entendimento. Mas Deus permite. Quer ver outros personagens aqui, para eu terminar, que eu anotei aqui, que Deus permitiu, e que estavam na mesma posição que eu, que você, que Silas Malafaia, que Diante do Trono, que entre outros aí, todo mundo igual, todo mundo filho. Caim e Abel, os 2 filhos de Adão. Abel escolhe Deus, Caim, assassinato, e Deus permite. Será que Deus amava mais um do que o outro? Não. Aí eu lembrei de outro, Abraão e Ló, os 2 peregrinos em Canaã. Abraão escolhe Deus, Ló escolhe Sodoma, e Deus permite. Davi e Saul, os 2 eram reis de Israel. Davi escolhe Deus, Saul o poder, e Deus permite. Pedro e Judas, os 2 negam Jesus. Pedro procura misericórdia, se arrepende, vai no profundo do rio de Deus e se arrepende. E Judas escolhe ficar na superficialidade, morte, e Deus permite. E eu gostaria que, em nome de Jesus, para mim é uma das maiores passagens que diz respeito à escolha, que diz respeito a amor. É Jesus no centro, um ladrão à esquerda, outro ladrão à direita. Os 2 estavam na mesma distância de Jesus, para não ter reclamação, porque às vezes a gente reclama. Ou você é diferente de mim? Ah, mas ele é abençoado porque a vida dele é assim. Ele é abençoado, olha a igreja que ele tem, olha o santo que ele tem. Ele é abençoado, o dinheiro, o pai dele deixou um monte de bens para ele. Quem sou eu? Jesus, querido, para Jesus, todo mundo está na mesma posição. Fala isso para a pessoa que está do teu lado. Para Jesus, todos estão na mesma posição. Um ladrão à esquerda, outro ladrão à direita. Um mergulha no rio de Deus, escolhe vida. O outro prefere continuar do mesmo jeito. Morte, morte, morte. Eu gostaria que você fechasse seus olhos em nome de Jesus. E nós vimos aqui, e tudo isso que o Senhor colocou no meu coração, história de pessoas da Bíblia que estão no mesmo patamar que eu, que estão no mesmo patamar que vocês, querido. Porque eu costumo dizer que no reino de Deus não existe patente. O maior serve o menor.
E o que Deus me manda te dizer nessa noite, que essa noite é uma noite de decisão para todas as áreas da tua vida. Todas. Talvez como aconteceu comigo, lá no início, eu tinha escolhido a ouvir a palavra de homens, eu tinha escolhido a viver aquilo que a minha mãe, aquilo que meus parentes falavam sobre mim. Mas um dia, esse mesmo Espírito Santo que a gente canta, que a gente ora, e ele vem como rio, ele vem como rio, e me pega lá num ponto de ônibus, para um dia que eu estivesse ocupando este lugar aqui, porque se eu tivesse escutado a palavra das pessoas que me cercavam, hoje eu não estaria aqui, querido, mas eu decidi estar aqui, eu decidi mudar a minha história, mudar a história da minha família. Isso aconteceu com José, isso aconteceu com Sera. Se a gente for ver exemplos de pessoas que decidiram optar pelo rio de Deus para mudar a história da família, o que falar de Abigail? Ela vai até o rei, a sentença já para o povo dela ser dissipado, ela vai diante do rei, se derrama e ela muda a história. O que falar de Esther? O que falar do leproso, que não ouvia as palavras das pessoas dizendo, você tem mau cheiro, como você pode tocar o mestre? Ele escolhe sair da superfície e tocar o Senhor. E que o Senhor trouxe de visão na minha vida nessa noite, para que eu pudesse falar para você, é que nessa noite, para você que talvez por causa de palavras de pessoas, engavetou seus sonhos, engavetou seus planos, guardou seu ministério, deixou de fazer aquilo que você mais amava fazer, por causa de pessoas. Hoje Deus te chama, e a escolha é tua, e Deus permite. Deus pede para falar com pais, com mães, que por causa de seu marido talvez, ou sua esposa não estar aqui, ou seus filhos terem se desviado dos caminhos do Senhor, você tem se lamentado, você muitas vezes tem feito como Efraim. Nessa noite, Deus te chama para você fazer diferente na nossa casa. Deus te chama para fazer a diferença na tua casa. Deus manda eu falar aqui com pessoas que têm vivido uma vida dupla, uma vida aqui na igreja, mas não tem procurado uma vida de relacionamento, uma vida de intimidade, uma vida de busca. Hoje Deus te chama para você se entregar realmente e mergulhar nas profundezas do rio de Deus. A escolha é sua. Hoje Deus coloca no meu coração para falar com pessoas que têm vindo aos cultos, que têm vindo todo domingo, que têm vindo em todas as campanhas, pensando que Deus marca horário. Querido, Deus não marca horário. A agenda de Deus é diferente da minha, a agenda de Deus é diferente da tua. Lembra do povo? A nuvem se manifestava de dia, de noite, o povo não sabia, não tinha horário marcado, para o povo não ficar acomodado. Imagina se Deus combinasse, olha, hoje a nuvem vai vir 2 horas da tarde, hoje a nuvem vai vir 7 horas da noite, as pessoas só iam atrás de Deus nos horários marcados, mas não, Deus não tinha horário, querido. Deus às vezes era de dia, às vezes demorava alguns dias, às vezes se manifestava como fogo à noite, para que o acampamento, e eles tinham que desmontar todo o acampamento e seguir a presença de Deus. Mas nós, querido, e eu me incluo nisso, muitas vezes deixamos para buscar Deus, achando que Deus tem um encontro marcado conosco, somente a quarta-feira, somente nos domingos. Deus me chamou hoje, e Deus chama você para viver o novo, para se entregar, para deixar o Espírito Santo te levar aonde Ele quiser, mas você escolhe.
E para você que nunca entrou nesse rio, eu lembro você da história dos 2 ladrões. Um deles, a vida toda só fizeram coisa má, só fizeram maldade, não eram nem dignos de estar ali do lado de Jesus. Mas em fração de segundos, a decisão de um diz respeito à vida dele toda, que significa a eternidade. E hoje Deus chama você, não para mudar de religião, mas para se derramar na presença dele e entregar a sua vida para ele. Eu gostaria que, com os olhos fechados, eu gostaria que as pessoas que decidem, que querem mais de Deus, que querem mudar, que querem uma vida nova, que não aceitam mais ficar somente se banhando na superfície, mas que querem alcançar o novo, que querem ir para novos lugares, que querem que o Senhor as pegue pela mão e leve no jardim de intimidade, um jardim de intimidade, de relacionamento. Não é, meu querido, a morte de Jesus não é só para salvação. A morte de Jesus é para que a gente viva céu na terra. Céu na terra. Todos os lugares onde eu passo, eu não aceito ver pessoas usuárias de droga, eu não aceito ver pessoas usuárias de crack, de bebida, prostituição, e todos os lugares onde eu passo eu declamo: que venha o teu reino, que venha o teu reino, porque no reino de Deus, querido, não tem prostituição, no reino de Deus não tem álcool, não tem droga. E se nós, como filhos, decidimos nessa noite mergulharmos no rio de intimidade, nós vamos realmente reconhecer a paternidade do nosso Deus. E nós vamos descobrir quem o nosso Deus é, para que a gente saiba quem nós somos nele. E você que nessa noite, em algum desses casos que eu disse, você decide a mudar, talvez pela tua família, talvez pelo teu ministério, talvez pelo teu sonho, talvez pela tua vida dupla, talvez por você nunca ter se entregado realmente ao Senhor, eu gostaria que você se colocasse de pé e a igreja ficasse com os olhos fechados. Querido, hoje é noite de decisão. Hoje o Senhor tem um novo para a minha vida. Hoje o Senhor tem um novo para as nossas vidas. Você que sente o Espírito Santo gerando aí no teu coração mudança, que nós venhamos sair da nossa área de conforto para fazer a diferença. É isso que Deus espera de nós. Você comece a orar, comece a clamar para o Espírito Santo, comece a chamar pela presença dEle. Vem aqui, Senhor, vem, Senhor, e nos toca, nos lava. Chora machere, candere manai ceia. Oh Deus, oh Senhor, oh Senhor. Igreja, levante a sua voz e comece a clamar pelo Espírito Santo. Já começa a entrar no profundo. Oh Senhor, nós queremos mais de Ti, Deus. Nós queremos mais de Ti, Senhor. Nós queremos mais de Ti, Senhor. Nós queremos mais de Ti, Espírito Santo. Vem com Teu rio neste lugar, Senhor. Vem com Teu rio neste lugar, Senhor. Vem com Teu rio neste lugar, Senhor. Oh Deus, Tu és santo, Pai. Tu és santo, Senhor. Tu és santo, Senhor. Tu és santo, Senhor. Nós reconhecemos, Senhor, a Tua paternidade, que nós somos falhos, que nós somos fracos. Nós mergulhamos nessa noite no rio de arrependimento e clamamos, Senhor, por Tua presença neste lugar, Deus. Vem com seus rios, Pai. Vem com seus rios, Senhor. Toda a igreja se coloque de pé em nome de Jesus. Fique com seus olhos fechados em nome de Jesus. Mas não pare de orar, querido. Não pare de buscar o Espírito Santo. O Espírito Santo é uma pessoa. Estudiosos dizem que 90% das atividades na igreja hoje não tem mais a direção do Espírito Santo. É por isso que não cresce. É por isso que a gente não vê milagres, querido. Porque o Espírito Santo não vem. Mas nessa noite Ele está aqui em nome de Jesus. Levante as suas mãos e clame. Oh Senhor, oh Senhor. Oh Jesus, oh Senhor. Eu gostaria que em nome de Jesus os irmãos chegassem aqui à frente, queridos.
Espírito Santo tem algo maravilhoso para fazer nas nossas vidas essa noite. Vem, Senhor. Sai do teu lugar, querido. Chega aqui à frente, à igreja. Oh, Senhor. Oh, Espírito Santo. Esse rio está neste lugar. Oh, Senhor, quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte de água. É isso que o Espírito Santo promete, querido, que do nosso interior fluirá um rio de águas vivas. Vem, Senhor, Tu és a fonte, Deus. Tu és o rio, Senhor, passeia no nosso meio, Pai. Oh, Deus. Oh, Espírito Santo, seja bem-vindo, Senhor. Existe um rio, Senhor. Cante, querido. Que flui do teu. Flui, Senhor. Águas que correm do trono. Águas que fluram, que limpam. Vem com a tua cura neste lugar, nessa noite, Senhor. Nós cremos, Deus. Por onde o rio, ele passa por aqui, tudo vai, pois leva a vida do próprio Deus. Esse rio está neste lugar. Seja o nome do Senhor. Vai glorificando, irmão, vai glorificando, vai dando glória a Deus, vai glorificando, vai glorificando. Abra a tua boca, glorifica, glorifica. A majestade real está aqui no nosso meio. O Espírito Santo está aqui para se apoderar de cada um. Oribicanda na barasturianda na bachuriana. Glória, creio, trivianda na baixê. Santo, 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 remianda na mãe. Embriaga-nos, Senhor. Entramos no teu rio, mergulhamos no teu rio. Senhor, o conformismo não existe mais. Nós queremos mais de ti. Nós estamos com fome e sede. Não fome de pão, nem sede de água, mas fome e sede da tua presença. Embriaga-nos com a tua presença. Se apodera sem reserva. Rasgamos o nosso coração. Estamos abertos. Santo remianda, labarasto de canda labacheira. Venha trazer, Senhor, um novo nascimento. Venha fluir como uma fonte de água viva que salta para a vida eterna. Venha transbordar na nossa vida, Pai. Oh, quebra as cadeias, as correntes, os grilhões, as algemas, as ataduras. Solta-nos, ó Pai. Senhor, que não venhamos a ficar acomodados, mas queremos mais e mais e mais e mais de Ti, Senhor. Orianda lamarás, turicanda labaxê. Teu povo está clamando a Ti, Pai. Teu povo está se rendendo, eu me rendo. Meu espírito, minha alma, meu corpo, minha mente, meu coração. O ar que eu respiro, tudo que tenho, tudo que sou, eu me rendo aos Teus pés, Pai. Oricanda lamarás, turiandareis, turimissandalamai.
Nós não conformamos mais com o mesmismo. Nós queremos a tua unção, queremos o teu crescimento, queremos uma experiência profunda contigo. É nesta noite, vai curando os enfermos, vai levantando os caídos, vai sustentando os abatidos, vai fortalecendo os fracos, vai pondo de pé os que tombaram, vai enxugando dos olhos toda lágrima, vai tirando o medo, vai tirando o complexo, a falta de perdão. Sara as nossas feridas, sara o teu povo, Pai, em nome de Jesus Cristo. Que todos possam voltar para os seus lares, embriagados no teu poder, nadando no teu rio, mergulhando no teu rio. Os futuros profetas e profetisas, mestres estão aqui. Oh Senhor, nós queremos ter mais para poder dar mais. Ensina-nos a trilharmos pelos teus caminhos. Perdoa, Senhor, os nossos pecados, quer por palavras, por obras ou por pensamento. Embriaga-nos no teu ser. Se apodera, Espírito Santo. Abre o teu coração. Tem coisas que ninguém pode fazer por você, é você mesmo. Eu não posso fazer por você, eu não posso orar por você. Ora você, abre o teu coração, fala com Deus. Você sabe a área que você precisa, glorifica, vai glorificando, em nome de Jesus Cristo. Oh Senhor, nós te adoramos, nós te louvamos. Transforma o teu povo, levanta o teu povo, todo trauma, todo medo, tudo aquilo que está prendendo. Levanta talentos, desperta talentos, dá-nos coragem, dá-nos ousadia, dá-nos uma fé inabalável para poder te servir, te adorar. Santo e poderoso Deus, é o que nós te pedimos, é o que nós te agradecemos.